Aqui nós temos alguns exemplos de espécies que são C3, como por exemplo arroz, a soja, feijão, o algodão, o amendoim, e alguns exemplos de plantas que são C4, como por exemplo a cana, o milho, sorgo, né, e algumas espécies de plantas daninhas. E aí é importante enfatizar que a maioria das espécies fixam CO2 por meio do ciclo C3, né, 85%. Então vamos ver agora como ocorre a fixação de CO2 nas plantas C3. Lembrando que essas plantas realizam somente o ciclo C3. Então esse ciclo que vamos mostrar aqui é o ciclo C3. O ciclo, né, ele começa com o CO2. E aí ele é dividido em três fases, né? A primeira fase é denominada de fase de fixação, ou seja, vai ocorrer a fixação do CO2. Então, o CO2 ele se une aqui com a ribulose 1,5-bifosfato. Lembrem-se, né? Essa é a reação primária de carboxilação. Forma-se então um composto intermediário que é instável e depois forma o primeiro composto estável, né, que é o fosfoglicerato, um composto que possui 3 carbonos. Logo em seguida, o fosfoglicerato ele vai ser convertido em 1,3-bifosfoglicerato. Para isso ocorre então a adição de fosfato. E aí entra então um composto que foi formado lá na fase fotoquímica da fotossíntese, que é o ATP. Logo em seguida vem a próxima fase, que é a fase de redução. Ela tem esse nome porque o NADPH, formado também na fase fotoquímica, vai doar elétron para que ocorra a reação. Então, o bifosfoglicerato vai ser convertido em gliceraldeído. E o gliceraldeído 3-fosfato é a molécula a partir da qual vai ocorrer a produção de açúcar. Então, observem, né, que aqui o ciclo continua com 5 moléculas de gliceraldeído e uma molécula sai do ciclo para que a partir dela possa ocorrer a síntese aqui de açúcares, né, amido, aminoácidos e ácidos graxos. Então, essas 5 moléculas que seguem no ciclo, elas vão formar o composto inicial. Por isso, então, essa terceira fase é denominada de fase de regeneração. Para que a ribulose 1,5-bifosfato seja formada, há necessidade de gasto energético. Esse ATP, então, que é utilizado para que ocorra essa fase de regeneração, vem também lá da fase fotoquímica, que também é denominada de fase de reações luminosas. É importante a gente frisar aqui que o 6-ATP produzido na fase fotoquímica e o 6-NADPH são produzidos na fotofosforilação acíclica. E esse 3-ATP aqui, que é o que é a demanda energética a mais necessária, é produzido então na fotofosforilação cíclica. Então, o objetivo aqui do ciclo C3 é produzir essa molécula de gliceraldeído, para que a partir dela possa ocorrer então a síntese de açúcares. É importante frisar que nesse ciclo C3, que é também denominado de ciclo de Calvin, entra somente uma molécula de gás carbônico por vez. No entanto, para que sejam formadas 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e que, para que consequente saia uma molécula, são necessárias então 3 moléculas de gás carbônico. É importante comentar também que o açúcar que é produzido aqui no ciclo C3, na verdade, não é glicose. A glicose ela é muito utilizada para facilitar o entendimento, mas na verdade, né, ocorre principalmente síntese de sacarose
E quando a gente pensa em estocagem, né, a planta ela sintetiza, né, ela produz o amido. Bom, então lá no ciclo de Calvin vai ocorrer a produção do gliceraldeído 3-fosfato. Então o gliceraldeído 3-fosfato ele vai ser a matéria-prima para que ocorra a produção de açúcares, principalmente na forma de sacarose, né? Quando a gente pensa em termos de produto que vai ser transportado, né, para os diversos órgãos da planta. Quando a gente pensa em estocagem, esse gliceraldeído ele é convertido em amido. Então, parte desse gliceraldeído que foi produzido lá no ciclo de Calvin vai ser exportado para o citosol, para o citoplasma. E lá no citoplasma vai ocorrer, né, a conversão desse gliceraldeído em sacarose, né, por meio de diversas reações. Para que ocorra a produção de uma molécula de sacarose, são necessárias 4 moléculas de gliceraldeído. Lembrem-se, né, que eu comentei com vocês quando eu mostrei ali o ciclo C3, que para produzir uma molécula de gliceraldeído são necessárias 3 voltas no ciclo de Calvin. Então, para que ocorra a produção de 4 moléculas de gliceraldeído, são necessárias então 12 voltas no ciclo de Calvin. Consequentemente, é possível produzir uma molécula de sacarose. No entanto, a maior parte do gliceraldeído que é formado ali no ciclo de Calvin, ela fica nos cloroplastos, né? Isso durante o período luminoso. Então, esse gliceraldeído ele vai ser convertido em amido. E ele fica estocado lá no estroma, né, como grãos de amido. Aí, durante a noite, vai ocorrer a produção de sacarose a partir desse amido que está estocado lá no estroma, né, na forma de grãos, e aí então essa sacarose ela vai ser exportada, né, ela vai ser translocada para todas as outras células, né, que dependem do açúcar produzido nas folhas, né, para realizar o seu metabolismo, né, para que o processo de respiração ocorra, né, para que ocorra a produção de ATP, de esqueletos carbônicos e esses órgãos, né, consigam crescer, consigam se desenvolver.